Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Vamos reagir, né? O vídeo do Cristão Também Pensa, tá aqui na bio o link. Infelizmente aí tivemos a notícia ruim, né? O pastor Anderson acabou tirando aí a sua própria vida, né? E esse mês, estamos no mês de setembro. Quero dar um aviso pra vocês, tá? No meio do vídeo aqui. Mas, gente, todo mês temos que conscientizar, tá? Fique de olho em pessoas que estão ao seu redor, tá, talvez da sua família. Observe os sinais, porque infelizmente essa doença ela tem tirado muita vida. Vamos assistir aqui o vídeo. O da Assembleia de Deus, Anderson Souza, morre aos 35 anos em Manaus. Segundo a apuração do portal Assembleanos de Valor, o líder cristão tirou a própria vida. Ele estava hospedado em um hotel em Manaus. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O pastor Anderson Souza, há 2 anos atrás, em debate com o pastor César Cavalcante, expõe que perdeu a sua filhinha de 1 ano e 8 meses num acidente há 3 meses. Um de vocês dois passou recentemente por uma fase dessa de luto. Quem foi? Fui eu. Como é que foi essa história? Então, pastor César, é uma situação complexa, né? Faz quanto tempo? Faz tempo. Pessoal, é complicado, né, gente? E será que eu fiquei pensando assim, depois que eu soube que ele perdeu a filha, eu lembro que eu assisti esse debate, mas eu não lembrava, cara, que era ele, né? Tem pessoas que quando ela perde alguém da família, ela carrega a dor por muito tempo. Eu acredito que esse seja um dos motivos. Imagine você perder alguém, talvez, de 2 anos, 3 anos, você ama tanto aquela pessoa, né? E aí, tem pessoas que ela não consegue se desvencilhar, né? Não consegue superar. E ela fica carregando essa dor por muito tempo. Então, ele perdeu, né? A filha tinha 2 anos, parece. 3 meses. 2 anos, 3 meses. Meu Deus. Então, Foi dia 2 de 1 para 2 de setembro. Eu perdi minha filha. de quantos anos? De 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Nossa, então é recente. É recente, né? Sua esposa tá ouvindo a gente? Eu acho que sim, tá? Como foi? Então, como foi o... Essa perda. Essa- Como ela... Então, foi uma... Ela morreu de insuficiência respiratória. Decorrida de uma... Nós estávamos num hotel, né? E uma cidade vizinha, Bertioga, né? Aqui no litoral paulista. E aí, quando nós chegamos no hotel, já era parte da noite, nós chegamos no hotel na parte da tarde, ficamos ali, brincamos e tudo, na piscina, inclusive, tinha uma piscina aquecida, muito boa. E posteriormente nós fomos fazer algumas compras ali no mercado que tem em Riviera de São Lourenço. E quando nós fomos ali fazer essa compra nesse mercado, voltamos. Quando voltamos todos juntos, entramos para guardar as compras e nesse inteirinho ela saiu de perto de nós e caiu na piscina. E a piscina estava coberta com a manta, que era piscina tava aquecida. tampada. Tava tampada. Com a capa. Com a capa. Nós tivemos ideia que ela teve ter entrado em algum quarto de hotel, ou que ela saiu pra rua novamente. Quanto tempo vocês ficaram procurando? Ficamos uns 20 minutos, mais ou menos, uns 15 minutos. E aí, aí eu corri na recepção, porque tinha uma manta, não dava pra ver. Só que essa manta não era uma manta amarrada, era uma manta só pra manter o aquecimento da piscina. E aí, meu? Pessoal. Tenso, né? Eu acho que o sentimento de culpa, cara, ele fica aqui, não sei, né? Porque foi uma fatalidade, né? Como acontece, como já aconteceu com várias crianças aí que acaba caindo na piscina, cai de uma escada. Foi uma fatalidade. Mas, para alguns, aquilo ali se torna uma culpa. E às vezes uma culpa que não sai de jeito nenhum, cara. E é uma suposição minha. Eu acredito que possa ter sido, né, uma das causas da depressão dele ali. Que, assim, pelo que eu li, quase ninguém sabia. Porque a maioria das pessoas que estão depressivas, ela não se expressa, ainda mais do meio cristão, né? Eu sou cristão, eu posso falar isso abertamente, que eu já vi pessoas que estavam ali com depressão, mas não se expressa, né? É tipo uma cultura asiática ali, coreano,
têm depressão, porém eles não se expressam porque é um sinônimo de fraqueza. É uma realidade que nós temos que mudar ainda no meio do cristianismo e tornar isso como uma doença e não ficar demonizando. Irmão, como é que foi? E aí, O controle já tava morta, né? Não, O controle já tava não, morto. não tava. Eu fui na recepção pra ver, puxar as câmeras pra ver onde tava. Quando eu voltei, aí o rapaz tava tirando ela da piscina. Aí eu peguei Mas ela tava viva? Tava viva ainda, respirando. Tava assim, tava bem pouco, mas tava ainda com sinais vitais, ainda. né, que fala. E aí chamou o SAMU já veio de pronto, bem rápido. Aí Mas não deu aquela tempo, questão. né? Foi levando o SAMU, mas eu já sabia que Que não ia... que não ia. Porque quando falou assim, eu tava no carro, porque eu entrei no hotel, né, novamente, guardei as coisas, nós guardamos as coisas das compras e iríamos sair de novo pra ir no shopping. Tem um shoppingzinho em Riviera. Tá bom, esperto aí. Tem um shoppingzinho em Riviera. Quando eu fui pro carro, aí que alguém falou, cadê a Radassa? Cadê a Radassa? Cadê a Radassa? E aí que eu calei no meu coração, falei, eu não vejo mais minha filha viva. E aí foi isso. Quando eu cheguei na piscina, que o rapaz tava tirando ela assim, né? Que daí ele destampou ela por completo. E aí eu peguei da mão dele ainda, enfim, tentei puxar a água do jeito que deu. E o SAMU já veio rápido, passou em Riviera, no hospital de Riviera. O cara falou, manda pra Bertioga. Chegou em Bertioga ainda. Aí foi na sala e ainda tentou reanimar, mas aí não deu. E como tem sido Não é fácil. esses meses aí? Pra você e pra sua esposa? Então, tem sido. Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp César, Web, o WhatsApp Business para atender os seus clientes, eu te garanto que você tá Tem sido. César, cada pergunta também. Tem umas perguntas assim que eu gosto demais do senhor. Como é que tem sido? Óbvio, né? Muito difícil. Muito difícil. Não vou falar que tem sido fácil, que tem sido. Existem algumas coisas que nós temos feito que tem, vamos dizer assim, amenizado a dor. Mas fácil não é. Sua esposa chora ainda? Chora, eu também. Chora. Porque automaticamente quando você. Eu me lembro de um caso, eu tava dando aula de teologia, e aí um irmão que sempre, sabe aqueles irmãos que sempre participa muito, tal, aquele aluno que se destaca, tal. Aí ele sumiu. Ele sumiu, assim. Eu imagino que um mês, mais ou menos, um mês e meio. Aí ele apareceu, eu lembrei dele quando ele apareceu, eu falei, meu irmão, você tá de brincadeira, me dá uma brincadeira, eu sou muito brincalhão, né? Obrigado, Thaís. E aí eu falei pra ele, você sumiu, logo não sei o que, tal. Aí quando eu falei isso, ele fez menção de choro, assim. Aí eu falei, o que foi? Então ele perdeu uma criança, uma menina também, eu não lembro se era menino ou menina, acho que era menina, de 1 ano e meio, 2 anos, acho que 2 anos, a mãe lavando roupa na lavanderia, e a criança andando pela casa, né? Essa fase que aprendeu a andar, tal, não sei o quê. E a mãe lá, um olho no peixe, outro no gato, ali lavando roupa, ouvindo rádio, cuidando da menina. A menina foi na lavanderia, tinha um balde com... Como é que vocês falam aqui? Água sanitária? Sim. Água sanitária. Água sanitária, Com água sanitária. A menina emborcou dentro da água sanitária e morreu afogada ali. Misericórdia. Sozinha. Aí ele falou, minha filha faleceu. Vários casos, já vi vários casos aqui também na região, galera. Piscina, aquelas piscinas de plástico, né? A mãe dá uma distraída, porque assim, é coisa rápida, né, cara? Uma distração, quem tem criança, é isso. Deu uma distração, quando foi ver a criança já tava na piscina, já tinha morrido. Teve caso de criança que caiu da escada. Cara, quem tem filho, velho, pequeno, é uma responsabilidade enorme, né? Isso aqui. Perdas assim, doutor. Quais são os estágios que a gente tem que passar diante de perdas dolorosas? Toda perda é dolorosa, mas algumas mais, né? Pastor Anderson, tem muito uma estrutura interna, lógico, né? Nós como cristãos entendemos que é o consolo do Espírito Santo, mas tá tão recente esse fato, né? Ele estar conseguindo aqui falar que o primeiro momento do luto, Pastor Anderson, existe algumas teorias para o luto, eles vão dividir em fases, né? Etapas. Possa ser que as pessoas cumpram isso, possa ser que não cumpra nenhuma, possa ser que esteja só nenhuma, essa se perdura.
Como a gente vai entender do luto? O que é o luto? Que perda, que tipo de perda é o luto, né? Então, o luto é a denotação emocional dessa vivenciar, desse vazio dessa perda. Por quê? A partir daquele momento, eu vou ter que conviver com essa sensação que eu não vou ter mais aquela pessoa, ou aquele cargo, ou aquela empresa. O luto ele pode ser de determinados fatores. E quando um pai, uma família vivencia esse trauma, isso é muito rápido, isso está partindo ali. O senhor está falando que está há 3 meses, né, desse fato, a esposa. Nós, como profissionais da saúde mental, vamos dizer que o senhor está num processo de luto. Esse processo, pastor César, ele tem que ser atravessado. Não tem como não atravessar. Nós vamos dizer que para ser saudável, para voltar a ter saúde emocional, é atravessado. Uma das primeiras fases, que alguns teóricos vão dizer, a literatura, é a fase da negação, que em algum momento a gente pode entender que negar que isso aconteceu, que isso houve, até na memória, talvez isso, né, para que isso não doa tanto. Todas essas fases são mecanismos de defesa do ego para que a gente não sinta tantas dores, né? Então, vivenciar um luto como o senhor está vivenciando, de uma filha. E o problema nesse caso não é só o luto, né? Mas sim o luto com mais culpa, né? Que a pessoa se sente culpada, cara. Nossa, foi por causa de mim, se eu tivesse prestado atenção, né? E aí sabemos que simplesmente foi uma fatalidade, né? Foi uma fatalidade. Então ali, né, só esse processo do luto. E ainda tem coisa a mais ainda, no caso que era dele, né? Nova, de um objetivo que era sair para descansar com a família, e acontece esse acidente, que isso acontece, mas é na sua casa, é você que está vivenciando isso. Não adianta eu trazer dados aqui que já vai, como o senhor trouxe, olha, uma criança que para quem está vivenciando, isso é único, isso é uma dor irreparável. Não tem como anestesiar essa dor, como nós estamos pensando aqui, a não ser como cristão, pelo consolo do Espírito Santo de Deus e a elaboração do luto. Tem pessoas que se negam a elaborar. Por exemplo, acontece um fato desse, você poderia muito bem começar a fazer várias situações, pregar bastante, sair muito para não parar para pensar nisso. É uma fuga. Isso não ajuda. Então, a dor do luto, ela é real, pastor. Ela é real. Ela tem que ser trabalhada, tem que ser sentida. Eu costumo dizer que em cerimônia de sepultamento e velório de crente é o lugar que eu mais peco. Por que você mais peca? Porque eu escuto tanta besteira, pastores, sabe? Mas por quê? Besteira como... Tanta besteira assim, olha, não fica assim não. Ele está no céu. Está com o Senhor. É besteira. E o pior que eu já falei isso já também, viu? Né? E... eu falava isso porque eu também não sabia o que falar, né? A gente já fui em velório já e tudo já. E hoje eu entendo o seguinte, o luto, ele não tem nenhuma palavra que se vai dar pra uma pessoa que perdeu alguém, instantaneamente vai melhorar aquela pessoa. Nenhuma palavra vai confortar aquela pessoa, tá? É como se nossas palavras ali vai vazia pra aquela pessoa. A dor do luto, ela só é curada com o tempo. E nem com o tempo, muitas vezes, ela é curada. Tá? Ela é amenizada, como ele disse. É amenizada a dor. Você não vai... nossa, não vai mais sentir saudades, não vai mais sentir dor. Não. Praticamente impossível. Né? Agora, o tempo, ele vai cicatrizando mais o tempo. Né? Você vai começando a se curar mais, sentir menos dor, né? Se conformando ao pouco que aquilo ali aconteceu, que não tinha o que fazer, felizmente, né? Mas eu já falei muita besteira também já. Besteira no sentido para aquela mãe que está sentindo a dor. Lógico que depois ela vai acessar a fé dela. Mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade. Só que a mãe quer chorar, caramba. Por favor, é isso. Sabe? Então, assim, acho que ninguém escutou isso em velório. Nossa, parece que está dormindo. Não está dormindo. Sabe? É uma dor.
Então não fica assim não, filha. Levanta a sua cabeça. É. Meu Deus, essa mãe, essa família, o senhor precisa. Não é hora de sentir levantar a essa cabeça dor. ali, Não né? é hora de levantar a cabeça. É hora de É hora de vivenciar. Se eu chorar. não sei o que falar, eu falo assim, olha, pastor, se eu estivesse lá, que o Espírito Santo console o seu coração. Eu imagino que essa dor... Eu nunca perdi um filho, eu tenho 2 filhos e o meu maior medo é perdê-los, né? Porque a natureza da vida é que os filhos enterrem os pais, os filhos sepultem os pais, não inverter essa natureza da vida. Pastor Anderson, o senhor tem mais filhos? Tenho. Quantos? Tem mais um, Eu digo, mais velho ou mais novo? mais velho, Quantos anos? 7 anos. Como é que foi esse processo dentro da sua casa, meu irmão? Ele entendeu já? A princípio ele ficou quieto. Parece pra ele que não existiu. Nessa É assim, idade, é né? muito pesado, porque ele não cita, não fica com saudade, como que dizendo, pra preservar a gente. Parece que ele tá querendo nos resguardar. E como é que é a história, como é que é a situação da casa? Tipo assim, o quarto dela, as coisas dela, Então, como é que tá hoje, já que só faz 3 meses? Então, isso aí é uma situação muito interessante também falar. Porque é o seguinte, parece que assim, nós estávamos nesse momento morando com meus pais. Né? Quando aconteceu? Quando aconteceu. Nós vendemos uma propriedade no interior de São Paulo que nós tínhamos e resolvemos morar todos juntos numa casa grande. Então estávamos todos morando ali. Aí nesse dia que aconteceu, voltamos. Depois é uma cidade lá em Bertioga, você tem que fazer tudo. Rapaziada, eu tava vendo um comentário aqui onde disse que ele tava afastado, foi, gente? Alguém pode me confirmar isso aqui? Tava afastado? Não temos o que julgar, né? Todo aquele Mas é praticamente isso, né? O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Você tá mal, cara. Você tá nessa situação. Eu tô com problemas mentais, eu tô com depressão. Você tem que procurar ajuda, tá? Não sofra sozinho. É uma doença que, se você sofrer sozinho, você vai perder pra ela. Não tem jeito, tá? E infelizmente, né, que Deus conforte o coração do filho, do filho que provavelmente deve estar sofrendo que só. Não é uma situação fácil. E eu fiquei triste, cara. Fico triste com qualquer pessoa quando eu vejo que tirou sua vida, né? Uma pessoa jovem, tinha saúde, tinha tudo. Que Deus tenha misericórdia, né, gente? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, tá?